Queremos saudar a todos presentes, que estão conectados conosco, com a paz do Senhor Jesus. Leremos o texto no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 11, conforme a orientação do Senhor para a obra. O tema da mensagem desta noite é o temor do Senhor, ou o temor ao Senhor. Neemias capítulo 1, versículo 11, é o final da primeira oração do livro de Neemias. O livro de Neemias tem 12 orações. Versículo 11 é o final da primeira oração. Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, a estrela. Glória a Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. A sabedoria é um dos dons espirituais. Então a sabedoria está intimamente linkada, relacionada com o Espírito Santo. Não existe como construir de maneira sólida e robusta uma vida espiritual, não religiosa. Religiosa é fácil construir. Não existe como construir uma vida robusta e sólida espiritualmente sem temor. Temor não é medo de Deus. Temor é respeito. Temor é reverência. Temor é amor. Temor é respeitar a santidade de Deus. Temor é ter reverência à sua presença, à sua glória. Temor é amar os seus átrios, é amar estar diante dele. Tudo isso engloba o temor. O profeta diz assim: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, é salvação, meus irmãos. Jesus salva. Andai nele é a doutrina.
É isso que o Senhor quer que a sua obra entenda nesses dias. Não há nenhum mal, nenhum pecado, absolutamente nós temos que pregar salvação, que Jesus salva. Estamos aqui porque esta mensagem nos alcançou um dia, a maioria de nós. Mas andar no caminho é a doutrina que baliza, a doutrina que dá os parâmetros, a doutrina que ensina como andar no caminho. Se não vou andar da minha forma, você anda da sua forma, e não chegamos a nenhum objetivo. "152 anos, os muros estavam derrubados. Era um juízo de Deus, uma disciplina dele, através do profeta Jeremias e outros profetas, para quem conhece um pouco aqui a palavra. Mas dentro da profecia que havia o juízo, havia a promessa de restauração, de reconstrução. O profeta Jeremias profetiza a respeito: quem vai se interessar por Jerusalém? Quem será o homem que se empenhará para buscar a Deus? E os anos passaram, e Neemias, um dia, ouvindo um relato de um irmão seu, diz o livro, ele se importou, ele se interessou pela situação caótica, dramática que estava Jerusalém. Ele então vai ser este homem que o profeta Jeremias falou. A profecia vai se cumprir sobre ele, não porque ele era melhor do que ninguém, simplesmente, meus irmãos, porque ele se importou, porque ele se interessou pela situação de Jerusalém. E eu vejo na Bíblia que todas as vezes que Deus operou grandes coisas, grandes obras, foi através de alguém que se importou, que se interessou. Abraão se importou e se interessou por Ló, e Deus ouviu a oração dele e salvou a família de Ló. Davi se importou e se interessou com a situação que Israel vivia, o gigante Golias desafiando, humilhando, zombando, e Deus usou um garoto para derrubar o gigante. Eu vejo na Bíblia a situação de Esté, que se interessou, que se importou com o genocídio que ia acontecer com o seu povo, e Deus usou aquela mulher com sabedoria para dar o livramento. Eu vejo na Bíblia que Paulo se interessou em levar o Evangelho para os gentios, e o resultado estamos nós aqui nesta noite. E principalmente o Filho, o Salvador, que se importou, que se interessou por mim e por você, e morreu na cruz, e ressuscitou, e deixou a promessa: eu vou voltar. Todas as vezes que alguém se interessa e que alguém se importa, Deus pode realizar algo. É preciso se interessar, é preciso se importar com a situação das pessoas. Neemias é um tipo maravilhoso do Espírito Santo. O nome dele significa Jeová conforta. E não só isso, o livro de Neemias, ele é aberto com uma oração, e ele se encerra com oração. O livro de Neemias tem 12 orações, e essa aqui é a primeira dela. Então, se nós pegarmos esse detalhe, meus irmãos, quanto mais estudamos este livro, mais o Senhor mostra riquezas e ensinos e fortalece a doutrina. Quantos estão importando com o livro? Quantos estão interessados nele?
12 orações, nós temos 12 meses no ano. Então você pode entender assim: então vou fazer só uma oração por mês. Não é isso. O que o livro está mostrando, até com o aspecto do número de orações, é que nós temos que ter uma vida, um ano inteiro de oração. Para quem está interessado. Quantos aqui estão interessados, meus irmãos? Quantos aqui estão se importando com aqueles que estão na esquina caídos, com os lares desfeitos? Quantos se importaram de verdade aqui para convidar, para evangelizar? Quantos se interessaram? Os poucos ou alguns que se interessaram, Deus operou algo maravilhoso. Aleluia. E quem esteve aqui testemunhou isso. É preciso se interessar. Quantos estão interessados em dar assistência depois do culto? Quantos estão interessados, se importando em sentar com alguém e ouvir, simplesmente ouvir? Quantos? Ele é um tipo maravilhoso do Espírito Santo. O nome dele é Jeová Conforta. E a posição que ele toma aqui é de intercessor. A mesma posição do Espírito Santo é de intercessor. E não só isso, a função dele também era profética, porque ele era copeiro do rei. Copeiro do rei, meus irmãos, não era simplesmente um garçom para servir o rei, não. Copeiro do rei era alguém de absoluta confiança do rei. Isso mostra a excelência do caráter de Neemias e sua competência. Ele tinha acesso ao rei, ele conversava com o rei, ele ia na presença do rei. Este é o Espírito Santo. O Espírito Santo conforta, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo tem acesso direto ao rei. Espírito Santo. Eu não tenho você, mas ele tem. Ele tem. E diz a Bíblia aqui, meus amados, que ele, diz a palavra aqui, que quando ele ouve a situação de Jerusalém, que ele não tinha culpa nenhuma daquela situação, meus queridos. A geração que pecou, a geração que entristeceu, a geração que se desviou, era outra geração. Ele nem conheceu aquela geração. Ele podia dizer o seguinte: eu não tenho nada com isso, isso não foi comigo, Senhor. Não, ele se importou. Diz a Bíblia que ele assenta. O judeu, quando assentava, meus irmãos, era sinal de muita tristeza. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou por alguns dias. Quando você faz a conta aqui da construção, estão 4 meses. Para quem estuda a palavra, 4 meses. Não foram 4 dias, nem 4 semanas. 4 meses ele lamentou, ele chorou, ele jejuou e orou. Os judeus só tinham obrigação de jejuar uma vez por ano. Nós sabemos, está lá em Levítico, que é no dia da expiação. Mas Neemias jejuou muitos dias, cerca de quase 4 meses. Ele vai orar. E eu vou aqui, meus irmãos, eu consegui anotar algumas expressões que Neemias usa nas orações dele, nas 12 orações que estão no livro. Essas mesmas expressões que nós usamos, porque nós servimos o mesmo Deus dele, um Deus que se interessa por nós, um Deus que se importa comigo, um Deus que se importa com as crianças, um Deus que move uma obra inteira para orar e para clamar por causa delas. Deus se importa contigo. Talvez um membro da igreja, o seu amigo, o pastor, não sei, não se importa como deveria se importar, mas Deus se importa. Querem ver algumas das expressões que ele usa nas orações dele? Aqueles aqui que são de oração vão se identificar com essas expressões. Olha as expressões que ele usa. Ah, Deus dos céus. Aleluia. Nosso Deus é o Deus dos céus. Aleluia. É o Deus que criou o universo. Glória a Deus. Ah, Deus grande e temível. Aleluia. Ele não é um Deus pequeno. Ele é um Deus grande e temível.
Glória a Deus. Ah, Deus digno do nosso louvor e adoração. São frases, meus irmãos, das orações dele, que muitos aqui fazem também. Ah, Deus de grande bondade. Ah, se não fosse tua bondade, onde eu estaria, Senhor? Ah, Deus de grande misericórdia. Ah, Deus que cumpre suas promessas. O Deus que buscamos, amados, e adoramos é grande, é tremendo, o suficiente para lidar com os desafios que todos nós enfrentamos. Neemias dedica, meus irmãos, a maior parte da sua primeira oração à confissão. Eu quero fazer um parêntese aqui, porque para você confessar suas mazelas, para você confessar os seus pecados, que nós não gostamos de falar isso porque já somos crentes, para confessar nossas mazelas, para confessar nossos pecados, para confessar nossa corrupção, é preciso ter temor, senão você não confessa. E uma das expressões que ele usa na sua confissão, meus irmãos, de todo nos corrompemos. Ele podia dizer assim, meus irmãos, na oração dele: eles se corromperam, Senhor, eles se afastaram. Não, ele não usa o pronome eles, ele usa o pronome nós. Nós nos corrompemos, nós nos afastamos, mas foi outra geração que praticou aquilo, mas ele sentia. Nós nos corrompemos, meus irmãos. Quando eu li essa palavra corrompemos, eu não sei o que acontece com os irmãos aqui, ou alguns, ou muitos, mas para quem tem temor, é motivo muito sério de pensar direitinho como está nossa vida espiritual, se ela não está corrompida. Então, durante o culto aqui, eu notei algumas coisas. Os irmãos vão testemunhar ali, pedir um papel para anotar. E vou citar aqui, meus irmãos, não é uma mensagem de exortação, é uma mensagem de despertar em nós o temor do Senhor, porque foi o que o Senhor mostrou na IBD. Perdoa-me, Senhor. Vou falar por mim então, vou falar por mim. Amém, irmãos? Vou falar por mim. Perdoa-me, Senhor. Eu quero confessar a Ti, Senhor, nesta noite. Perdoa-me, porque a minha dor tem mais valor e importância do que a Tua soberania. Me perdoa, Senhor, porque a minha dor é muito importante para mim. É muito importante a ponto de ficar zangado contigo. Perdoa-me, Senhor, porque nós gostamos de um Deus onipotente, mas ficamos tristes e zangados quando a Tua soberania não coincide com nossa vontade. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque eu gosto de um Deus onipotente, que pode todas as coisas, Criador dos céus e da terra, mas quando Tua soberania, Senhor, não está de acordo com a minha vontade, eu fico muito zangado. Me perdoa, de verdade me perdoa, Senhor. Não estamos ironizando nada aqui, meus irmãos. Estamos falando de uma coisa muito séria para a vida espiritual, que é a confissão. Nós esquecemos de fazer confissão. Perdoa-me, Senhor, porque eu penso que oração é fazer a minha vontade no céu, mas na verdade, Senhor, oração é fazer a Tua vontade na terra. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me porque eu sou vaidoso. Perdoa-me porque eu sou arrogante. Perdoa-me porque eu sou prepotente. Perdoa-me, Senhor, porque a minha oração, eu quero que a minha oração seja feita, obedecida no céu. Perdoa-me. Se ninguém precisa fazer essa oração aqui, meus irmãos, eu estou fazendo.
Perdoa-me, Senhor, porque minha adoração e minha glorificação se tornou repetitiva e mecânica. Perdoa-me, Senhor, porque meu coração não arde mais quando eu te louvo. Perdoa-me, Senhor, porque eu entro na tua casa e saio, meu coração não arde mais. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Perdoa-me de verdade, ó Deus, me perdoa. Perdoa-me, Senhor. Ele confessou. Nos corrompemos, ó Deus, nós nos corrompemos. Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho tempo para passar em média 2 horas por dia na web e no WhatsApp. Isso é estatística. Perdoa-me, Senhor, porque a nação brasileira é a 2ª nação do mundo que mais gasta tempo com a internet e com o WhatsApp. Não há nenhum pecado nisso. Perdoa-me, Senhor, porque se o culto avança mais um pouquinho, eu murmuro. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, me perdoa, porque eu consigo passar 2 horas em média por dia, mas se o culto avança mais um pouquinho, eu passo um WhatsApp para o responsável do grupo de louvor e perguntar se vai cantar mais um hino. Me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa porque minha vida espiritual se corrompeu. Me perdoa, Senhor, porque a minha vida espiritual se corrompeu com a correria do dia a dia e as minhas prioridades mudaram completamente. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque essa mensagem não quer entrar nos meus ouvidos. Eu não estou gostando porque está tocando em algumas feridas. Me perdoa, Senhor, porque eu preciso sentir que eu estou vivo. Senhor, se eu não estou sentindo nada, é porque eu estou morto. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Ele confessou. Você quer confessar, meu irmão? Você quer confessar, minha irmã? Você quer aproveitar esta noite aqui e confessar ao Senhor? Você quer, você precisa, eu preciso. Quem tem temor, confessa. Quem tem temor, reconhece. Quem tem temor, chora. Quem tem temor, lamenta. Quem tem temor, clama. Quem tem temor, sente. Preciso ouvir tua voz a mim.
através da oração. E diz a Bíblia aqui, meus irmãos, que ele orava dia e noite. Através da oração, o Senhor pode nos ensinar o que fazer, quando fazer e como fazer. Estamos interessados? Vamos terminar, queridos. Oh, meu Deus. Ele, como copeiro do rei, é a mesma figura do Espírito Santo, meus irmãos. É extraordinária a figura do copeiro com o Espírito Santo. Esse paralelo profético. Preste atenção. O copeiro do rei, Neemias teria que sacrificar o conforto e a segurança do palácio para enfrentar os perigos numa cidade em ruínas. Minha vida um dia, meus irmãos, estava em ruínas, mas o copeiro do rei, aleluia, deixou o conforto, glória a Deus, e a segurança do palácio da glória, glória a Deus, e veio reconstruir minha vida. Me perdoa, Senhor, porque eu me esqueci disso. Me perdoa, Senhor, porque essa gratidão pela salvação esfriou há muito tempo na minha vida. Eu me tornei um crente comum. No lugar do esplendor do palácio, ele ia encontrar escombros. No lugar do prestígio do palácio, ele ia encontrar zombaria e desprezo. Quantos hoje desprezam o Espírito Santo? Quantos crentes estão desprezando o Espírito Santo? Crentes. Há um evangelho, meus irmãos, há um evangelho que não precisa mais do Espírito Santo. Mesmo assim, ele veio. O copeiro do rei deixou o conforto, deixou o esplendor, deixou o prestígio do palácio e veio para uma terra em ruínas e em escombros. Bendito seja Deus por esse copeiro celestial. Ele deixou para trás a tranquilidade do palácio e tomou sobre si a difícil tarefa de encorajar e motivar um povo abatido para realizar uma grande obra. O Espírito Santo, meus irmãos, está realizando uma grande obra. O Espírito Santo realizou agora há pouco aqui uma grande obra. O Espírito Santo vai continuar realizando uma grande obra. E a palavra diz aqui que não foram muitos que se dispuseram, foram poucos, mas com os poucos Deus fez muito. Não há reconstrução, queridos, não há restauração sem temor a Deus, sem oração, sem jejum e sem confissão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Não basta simplesmente ser servo, não basta dizer que é evangélico. Ser evangélico é moda hoje no Brasil, principalmente depois da eleição. A oração dele aos teus servos que desejam, que querem temer o teu nome. Quantos aqui querem, amados? Glória a Deus. Quantos aqui desejam de verdade ser servos que todo dia, dia e noite, desejam temer o teu nome? Eu quero te temer cada dia mais, Senhor.
Eu confesso que esse desejo estava distante de mim, mas nesta noite, Senhor, tua palavra me despertou, teu Espírito me tocou, Senhor, e eu quero ser um servo e uma serva que deseja temer o teu nome.